Graças a Deus, estamos ao vivo. Vou esperar meus irmãos entrarem aqui. Vamos fazer essa live hoje tratando sobre avivamento, a importância do avivamento. Isso é uma Viva Live. Tem gente entrando por aqui. A Rafa já entrou por aqui, Natália. Aleluia. Fica por aí. Daqui a pouquinho a gente vai tratar sobre avivamento, não é? Graças a Deus. Graças a Deus. O povo está entrando aqui. O povo está entrando. Coisa boa. Paz do Senhor Jesus. Estamos abrindo esse Aviva Live para tratarmos de avivamento. Qual a importância do avivamento para a nossa vida, não é? Daqui a pouquinho o pastor Iures estará conosco aqui, homem de Deus, meu amigo particular, vai estar conosco aqui para a gente tratar desse assunto, tá bom? Você aproveita e vai compartilhando para a gente alcançar pessoas. Você vai comentando aí também, para a gente se interagir aqui, tá bom? Amém. Paz do Senhor Jesus. Tem gente por aqui saudando com a paz. Aleluia. Esperar o pastor Iures entrar aqui pra gente começar a nossa live. Já tem gente por aqui, ó. Já tem Marcos por aqui, já entrou. Angélica já entrou também. A paz do Senhor. Dora já entrou. Dora, paz do Senhor, quanto tempo. Amém, Angélica, glória a Deus. Compartilha aí, pessoal, para a gente alcançar vidas. Minha cunhada Carla também está por aqui, já entrou por aqui. Não sai não, pessoal, vai ser muito bom. Amém. Rejane está orando por nós, eu creio. Rejane mora no meu coração e não paga aluguel, não paga água, não paga luz. Pessoal, fica por aí, não sai não, porque essa live vai ser muito, muito boa. Eu tenho certeza, Deus ele vai falar ao seu coração, tá bom? Ele vai falar contigo. Teodoro, Pai de Jesus, Teodoro tá por aqui. Também tá aqui Rodrigues, Acioli, Paz do Senhor. Glória a Jesus. Amém, Teodoro. Glória a Deus. Jailde Ramos e Almeida, Jailde está por aqui também. Amém, Jailde, muito bom. Fica por aí, compartilha. Vamos esperar o pastor Iures entrar para a gente compartilhar desse momento, tá bom? Tatiana também entrou por aqui, paz do Senhor. Estou aqui no meu café quente, esperando o pastor Iures entrar para a gente começar essa live. Mais uma vez eu digo, iremos tratar sobre avivamento. Antônio também está ligado, coisa boa. A gente vai tratar sobre avivamento. O que é avivamento? Abraão também já entrou por aqui, homem de Deus. Muito bom, Abraão. Fica por aí, viu? Compartilha. Jackson também entrou aqui. Coisa boa. Coisa boa. O que é avivamento? A gente vai tratar sobre isso. O que é avivamento? Amanda Cioli também já entrou. Paz do Senhor. Será que grito é avivamento? Será que pulo é avivamento? Será que o avivamento é importante para os dias atuais? Ou só servia para o tempo dos apóstolos, dos profetas, dos sacerdotes? Será que o avivamento serve para nós hoje? Qual a importância dele? Não é? Então tudo isso a gente vai tratar aqui. Uma conversa muito boa com o pastor Iures. Ele também vai ficar à vontade para trazer uma reflexão que fala sobre avivamento, tá bom? Hoje é apenas a primeira semana, ou seja, o primeiro dia desse Aviva Live, não é? Esse é o primeiro dia do Aviva Live
E teremos outras semanas, outras segundas-feiras aqui, segunda às 22, né? A Viva Live, segunda às 22, cujo tema é Avivamento é como sangue que corre nas veias. Forte, né? Avivamento é como sangue que corre nas veias. Glória ao nosso bondoso e eterno Deus. Vamos orar? Vamos abrir essa live com oração, né? Enquanto os irmãos entram aqui, ó, o pastor Yuri já entrou aqui, daqui a pouquinho a gente vai convidá-lo para estar conosco aqui sem perder tempo, porque é uma live de 1 hora, para não cansar você e você absorver bem aquilo que vai ser tratado, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu consigo já chamar aqui o pastor Yuri, em nome de Jesus, para ele estar conosco aqui. Enquanto isso, eu vou orando aqui. Pai, no nome de Jesus, queremos te convidar a estar conosco nessa live, para que possamos aprender e receber do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Que possamos ser edificados pela tua palavra e que possamos tirar alguma dúvida, se possível, concernente ao assunto que vai ser tratado e abordado aqui, avivamento. Nos dirige em tudo, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui o pastor Yuri para a gente já entrar aqui, já começar sem perca de tempo, tá bom? Me ajuda aqui, Natália, a chamar o pastor Yuri para a gente começar. Pastor Yuri, ele está no setor Nazaré, ele entrou como setor Nazaré, não é? Tô vendo aqui que já entrou também Daniel Bezerra para participar conosco aqui. Entrou Dayana também para participar conosco aqui. Pessoal, não sai, pessoal, fica aí, tá bom? Fica aí, vai ser muito bom essa live tratando sobre avivamento. Não sai não, fica por aí, tá bom? Glória a Jesus. Pastor Yuri, Nathalie, chame ele aqui. Já? Tá aqui, ó. É aqui, ó. Aqui. Amém. Se ele recusar, vai aparecer que ele recusou. Pai do Senhor, pastor. Meu pastor Yuri, a paz do Senhor Jesus. Amém, querido. Na bênção. Na bênção. Olha, eu vi uma postagem sua com essa sua barba muito elegante. Eu decidi deixar a minha, só que a minha é bem ralinha, é falha. Aí não ficou tão elegante, né? Viu? Uns estão sendo favoráveis, outros estão sendo contra, né? Diz que eu estou ficando mais velho. Não, olha. Mas tá bom. Esses que são contra, isso é intriga da oposição. Você está belíssimo, continue. Obrigado. Pastor, deixa eu só colocar aqui um fone de ouvido que fica melhor, que eu estou te ouvindo bem distante. Só um minuto. Tá bom. Enquanto isso, eu quero mandar a paz ao pastor Leonardo, meu amigo. Pastor Leonardo, muito bom ter você conosco aqui. Deus abençoe, viu? Deus abençoe você, Camila, a família. Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe. Ó, que é isso, Daniel? Mestre, não. Mestre é você. Adriano Ribeiro também. Jandira está por aqui. Meu pastor, eu vou deixar o senhor saudar essas pessoas lindas que estão nos acompanhando aí. E eu já entro daqui a pouco com a primeira pergunta para o senhor, tá bom? Fica à vontade. Na bênção, pastor, na bênção. Quero aqui agradecer a Deus pela vida. Tá me ouvindo direitinho? Tô. Quero agradecer a Deus aqui pela vida de todos os irmãos que estão conosco, pela vida dos obreiros, diáconos, pastores, presbíteros, irmãos. Para nós é uma satisfação poder partilhar um pouco da palavra de Deus, partilhar um pouco daquilo que vem ser avivamento. Amém, pastor? Amém, pastor, amém. Olha, eu estava aqui programado para a gente começar a tratar do assunto a partir de 10 pessoas, já tem mais de 10, já temos 14. Então, a primeira pergunta, pastor, é: avivamento é grito, pastor? Avivamento é grito? Não. Grito é movimento.
Porque tem pessoas que acham que o avivamento está no grito, né? Quando muita gente grita, aí as pessoas dizem assim: olha, o avivamento ali está muito grande, o povo está gritando. Não, 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 não. Avivamento, pastor, ele se inicia dentro, né? Ele não se inicia fora. A questão do avivamento é uma mudança de dentro para fora. É um despertar, é uma busca, é uma sede, uma fome pelo Senhor Deus. Então, avivamento é aquilo que a gente entende o seguinte, né? A gente pega um apóstolo que negou a Cristo por 3 vezes, pelo menos, dizendo que não conhecia, dizendo que não era do grupo dele. E esse mesmo apóstolo, o Senhor, antes, né, já ressurreto, mas antes de assunto ao céu, o Senhor diz assim: você me ama? E por 3 vezes faz essa pergunta a Pedro, né? Por 3 vezes. E a gente vê que Pedro está arrependido, mas ao mesmo tempo ele precisa de um avivamento para dar procedência a tudo aquilo que ele crê, a tudo aquilo que ele aprendeu, a tudo aquilo que ele ouve. Tá entendendo? Então, assim, Pedro precisava deste avivamento. Então, Jesus, lá em Lucas 24, Jesus fala o seguinte, ó: vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, a igreja primitiva, ela precisa, ou melhor dizendo, ela precisava urgente que essa promessa que o próprio Cristo criou, falou, fez, ela precisava urgente que isso fosse liberado sobre a vida deles. Para quê? Porque ia chegar um momento, pastor, que a espada ia vir contra os discípulos. Ia chegar um momento que a perseguição ia vir contra a igreja. E nesse momento da perseguição, se não houver um avivamento, a igreja esfria, a igreja para, a igreja desiste. Então, o avivamento, ele tem que ter alguns sinais que evidenciem realmente que é um avivamento. Dos sinais... Sim, pode concluir, conclua. E um dos sinais é você ver o contraste. Vamos ver o contraste. Eu falei que Pedro negou a Cristo por 3 vezes, correto? Pedro negou a Cristo por 3 vezes. Mas depois que o avivamento chega na vida de Pedro, ele entra no meio de mais de 3.000 pessoas e prega o evangelho, e 3.000 pessoas aproximadamente se convertem naquela mensagem ali, que foi a mensagem depois que ele recebeu o avivamento do Senhor. Entendeu? Então, assim, uma pessoa avivada, ela não vai conseguir se conter só com ela mesma. Ela vai querer que outras pessoas conheçam aquilo que ela conheceu. Ok. No início da minha fé, eu acreditava muito, pastor, no início da minha lá nos anos 2000, eu acreditava muito que quando uma igreja, quando uma congregação estava com aquele movimento todo, eu acreditei muito que o movimento era avivamento. Até que eu entender que movimento não é avivamento, não é verdade? Porque não. Às vezes nós vemos muito movimento, mas a gente não vê a palavra de Deus ali. A palavra de Deus ali não é a prioridade, porque o avivamento ele vem através da palavra de Deus. Eu acredito assim. Estou certo ou estou errado, pastor? Não, está certo. A palavra de Deus, ela tem que ser início, ela tem que ser base, ela tem que ser estrutura, ela tem que ser tudo. Como é que eu vou ser um cristão avivado se a palavra de Cristo ela não habita em mim? Né? Como é que eu vou ser um cristão avivado se ela não habita? Por exemplo, quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, se me foge a memória, versículo 16, ele diz assim, ó: e a palavra de Cristo habita em vossos corações. Esse habitar no coração é dizer assim, olha, ela está arraigada.
dentro do meu interior, de uma forma tão profunda, tão enraizada, que nada nesta vida poderá arrancar de mim a palavra de Cristo. Glória a Deus. Tá entendendo? Então, assim, ela tem que habitar, ela tem que estar arraigada, ela tem que estar, sabe, enraizada de uma forma genuína. Né? E quando a palavra de Cristo, a palavra do Senhor, ela está enraizada no nosso coração, nós não vamos ser guiados pela carne, nós vamos ser guiados pelo Espírito. Nós vamos ser guiados por Deus. Então, avivamento não é grito, avivamento não é movimento. Ou no avivamento é algo que se chame humilhação pessoal? Não entendi a pergunta. O avivamento ele não é grito, o avivamento ele não é movimento. Mas se o cristão ele se humilhar perante o Senhor, isso faz parte de um avivamento, a humilhação pessoal perante o Senhor? É um sinal de uma busca, porque assim, como é que os maiores avivamentos da história começou? Os avivamentos da história, ele começa o seguinte. Primeiro ele começa com um arrependimento. Né? Um arrependimento. Porque se não houver um arrependimento, a pessoa vai estar apenas convencida, mas não vai estar convertida. Entendeu? Então, o avivamento ele começa com um arrependimento, com uma entrega, com um quebrantamento, com um derramar nos pés do Senhor. Se não houver isso, não vai ter avivamento. Por exemplo, um exemplo fácil de ser entendido. Quando Jesus aparece no poço de Jacó, que ele encontra a mulher samaritana, que Jesus tenta, de uma certa forma, fazer com que aquela mulher compreenda a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, que ele é o Messias. Quando ele chega nesse momento, o que é que acontece? A mulher vai arrogante, a mulher o responde, sabe, de uma forma grosseira, áspera. Só que Jesus, ele ganha o coração daquela mulher pelo fato de revelar a ela algumas coisas que ela tinha como segredo e que não era todo mundo que sabia aquilo. Quando a mulher vê que Jesus está revelando aquilo, ele diz assim, olha, e eu tenho uma água, viu? Eu tenho a água. E se você tomar dessa água, ela vai jorrar para a vida eterna. Aleluia. A mulher diz, me dá dessa água, Senhor. Veja o tratamento de Jesus. Me dá dessa água, Senhor. Essa água aqui não é essa água aqui não. Não. Aí o que é que acontece? Jesus diz, vá chamar o seu marido. Ou seja, Jesus está induzindo ela a revelar o seu fraco, a revelar a sua natureza, a revelar a sua identidade naquele momento. Porque quando nós somos capazes de revelar nossa identidade para Deus, o nosso comportamento para Deus, quando nós somos capazes de reconhecer aquilo que somos perante uma natureza caída, o próprio Deus se encarrega neste momento, a partir de um arrependimento, de nos dar uma nova identidade. Entende? Então o que é que acontece? Vai buscar o teu marido, ela disse, não tenho marido. Aí Jesus disse, agora você falou a verdade. Porque você tinha 5, você teve 5, e o que tem agora não é seu. Você falou a verdade, minha amiga. Por quê? Porque ela teve um quê? Ela teve que apresentar a Jesus o fraco dela. Essa mulher vai lá na cidade, fala tudo o que aconteceu para os homens vêm conhecer quem é o Messias, e o que é que acontece? Os homens olham para ela e dizem, agora já não cremos nele porque você falou, nós cremos porque estamos vendo. Então o arrependimento daquela mulher gerou um despertamento, um início de avivamento na vida dela
e um início de avivamento na cidade dela, em toda Samaria. Glória, glória ao nome de Jesus. Então, assim, Conclua, pode concluir. então, o que eu entendo é o seguinte, é que toda mudança, ela começa a partir de uma pessoa. Toda mudança, ela começa a partir de uma pessoa. Se eu quero ser avivado, se eu quero que as coisas ela mudem na minha igreja, se eu quero que as coisas ela mudem na minha cidade, no meu país, no meu estado, ela vai ter que começar a partir de mim ou de uma pessoa. De uma pessoa. Amém? Amém. Olha o comentário aí, o comentário de Josué Teodoro aí, ó. Arrependimento superficial gera transformação superficial. Arrependimento profundo gera transformação profunda. Arrependimento contínuo gera transformação contínua. Glória Contínuo. Isso. a Deus. Bom É desse comentário. jeito. Pastor, então É veja. de... Avivamento, graças a Deus, não é pulo. Avivamento Não. é lento. Mas quando nós nos humilhamos perante o Senhor, reconhecendo a sua grandeza e a nossa pequenez, é um começo de avivamento. Agora, É o início. é um início. Esse avivamento que a gente está falando, ele só serviu para os profetas e sacerdotes? Ele só serviu para os apóstolos ou ele serve para nós nos dias atuais? Esse avivamento serve para nós. Se você vê a oração sacerdotal de Jesus, lá de João 17, vai ter um momento que Jesus ele vai orar, e ele ora pelos discípulos que estão ali com ele, e depois ele apresenta a igreja. Eu oro, eu intercedo por aqueles que vão crer em mim pela palavra. Não me viram, mas vão crer. Quando Jesus se encontra com Tomé, que Tomé toca ali nas feridas e diz, Senhor meu, Deus meu, aí Jesus diz, se assiste só porque tocasse em mim. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então o avivamento é para nós também. Nós somos a igreja que recebe o avivamento. O avivamento não é um fogo que está em fagulha, quase se apagando. O avivamento é uma chama que não é regida por combustível humano, é regida pelo Espírito Santo. Aleluia. Amém? E amém. Glória a Deus. Eu quero também agradecer aqui, entrou um amigo nosso aqui de Tamandaré, o Eduardo. O Eduardo também está conosco, que é Eduardo Dominó. Está dizendo que está gostando muito do tema. Amém, Eduardo? Vânia também já entrou por aqui. Paty também já entrou. Então, entrando as pessoas aqui. Pastor Lucinaldo também acabou de entrar. Glória a Deus, glória a Deus. Esse tema ele é muito sugestivo. Esse tema ele é muito forte para a gente estar meditando. E como disse Teodoro, que a gente tem uma vida contínua de avivamento, não é verdade? Na busca constante pelo Espírito Santo, pela presença do Senhor, ter comunhão com Cristo em oração, em leitura da palavra, uma vida consagrada, não é verdade? Isso tudo fala-se de um avivamento, como já foi dito aqui bem claro, que estar longe de gritos, estar longe de movimento, tudo isso aí. Eu quero agradecer muito, mas muito, muito a Deus, não é? Porque as pessoas estão entrando e estão comentando isso aí e estão entendendo e recebendo daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Meu pastor, Verdade. me diga uma coisa. O senhor já teve alguma experiência de avivamento na sua vida que lhe marcou? Um culto, um momento, a família em si, ou alguma coisa concernente ao reino de Deus que lhe marcou, que fala-se de avivamento, um louvor? Sim, vários. Assim, a nossa vida, quando nós estamos entregue completamente a Deus, a nossa vida é marcada por experiências. Mas eu digo para você, a maior experiência que o Senhor me concedeu depois da minha convenção foi
quando eu fui batizado pelo Espírito Santo. Amém. Foi. Quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, por quê? Porque a partir daquele batismo ali, a minha visão mudou completamente na leitura bíblica. Eu tinha um tipo de mensagem, eu tinha um tipo de visão daquilo que era o mundo espiritual. E quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, Deus ele abriu, sabe, como um leque na minha mente. Ele me deu o dom de extrair a palavra do Senhor, de aplicar também a palavra do Senhor. Então, isso foi uma das maiores experiências da minha vida. É algo inexplicável, né? Porque hoje eu vejo que esse batismo, essa experiência que eu tive com o Senhor há aproximadamente 10 anos atrás, não, 12 anos atrás, essa experiência, ela trouxe para mim grandes coisas, grandes coisas. E uma das maiores foi o Senhor me dar esse discernimento da palavra de Deus. Amém. Amém. Tem algum texto em especial da Bíblia que trate de avivamento que o senhor gosta muito, que o senhor se identifica? Tem. Tem vários, né? Tem vários. Mas eu posso ler aqui? Fique à vontade. Eu vou ler aqui em Atos. Atos. Aqui. Capítulo 7. Versículo de número 55 e 56. Diz assim: mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejaram. As testemunhas expuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Isso é um dos textos mais lindos da Bíblia. Porque eu vejo um avivamento, que o camarada é tão avivado, mas é tão avivado, que as pedras não tiram a visão do reino. Eita glória. As pedras não tiram a visão do céu. Entendeu? Então eu vejo tanto avivamento aí. Por isso que eu falei no início, né, que a palavra ela tem que habitar no nosso coração. Ela tem que habitar de uma forma enraizando completamente, moldando-nos por dentro, nos levando a um entendimento mais abrangente. Quando a palavra de Deus ela tem espaço em nossa vida para isso, as pedras que vêm contra a nossa vida não são capazes de ofuscar a visão que temos do céu, a visão que temos do trono, da glória de Deus. Amém? Ah. Vamos para frente? Vamos para frente, vamos para frente. Então, a palavra avivamento ela tem vários sentidos, não é verdade? A palavra avivamento. A palavra avivamento significa viver novamente, despertamento espiritual, renascimento espiritual, evangelismo e missões que vai estar dentro do avivamento. Lá em Joel, capítulo 2, que é aquele texto de uma promessa, ele fala do Espírito, né? E a gente consegue acompanhar no versículo 28 e o versículo 29 daqueles que necessitam. Então, é interessante notar que o avivamento ele não seria apenas para os mais maduros, mas o avivamento também seria para os mais jovens, né? Baseado naquilo que Joel falou. Vamos ler Joel capítulo 12, pastor? Versículo Bora, deixa eu abrir aqui. 28 e 29. Muito interessante. Joel capítulo 2 é conhecido demais.
Sim, Joel 2. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Isso. É para o senhor ler ou para eu ler? Não, só um instante aqui que tem uma pessoa pedindo uma oração pelo tio que está na restauração, que está entubado. No final dessa live a gente vai estar orando, apresentando todos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Com certeza. Tem algumas pessoas dizendo que o meu áudio está cortando, pastor. O senhor está escutando bem, não? Eu tô lhe ouvindo. Eu tô lhe ouvindo. Tava bem baixinho no início, mas depois que eu coloquei o fone de ouvido, eu tô lhe ouvindo direitinho. Tá bom. Vou falar um pouco mais alto aqui para as pessoas que estão sem fone. Diz assim, ó. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Então a gente aprende aqui que existem 4 categorias de pessoas que precisam ser avivadas. 4 categorias de pessoas que precisam ser avivadas, não é? Homens e velhos, em sua desilusão, às vezes, seus desapontamentos, precisam ser avivados em relação a isso. Os jovens precisam ser avivados em seu desencorajamento. Tem muitos jovens que estão desencorajados para muitas coisas nessa vida, não só concernente ao reino de Deus, mas até secularmente, não é verdade? Servos, até crianças, o texto vai falar, que precisam ser avivados. Vai falar de trabalhadores que precisam ser avivados. Então, baseado nisso aí, o avivamento ele vem para todos. Mas eu acredito, pastor, que depende muito da pessoa também, do querer e do buscar, não é isso? Positivo. Porque se não haver um esforço, porque assim, a única coisa que você não pagou por isso, para receber, foi a salvação, porque quem pagou foi Cristo. Né? Agora, existem coisas que precisa de um preço, precisa de um esforço, precisa assim, de uma entrega, de uma busca. Por isso que em toda a Bíblia a gente vai ver Deus, o próprio Deus, levando um povo a buscá-lo. Né? Tem texto que é buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, tem texto. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Então, tem vários textos que a gente vai ver Deus levando o seu povo a buscá-lo. O próprio Jesus disse, olha, como Jerusalém, assim como uma galinha tentou juntar os pintinhos e colocaram debaixo de suas asas, foi assim que eu fazendo com vocês. Então, a gente vai ver um Deus tão maravilhoso, tão abençoador, que tenta juntar o povo, que tenta fazer com que o povo esteja o buscando. Mas a natureza humana, que a gente entende e compreende como uma natureza caída, é uma natureza que faz com que a cada dia que passe o homem se afaste de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, olha, o homem natural, ele nunca vai conhecer e nunca vai entender as coisas do Espírito, porque é natural. Entendeu? É preciso mergulharmos em um avivamento, para quê? Para entendermos as coisas espirituais. Por que as pessoas não estão entendendo as linguagens espirituais? Porque estão vivendo e olhando, observando, analisando pela carne. Quando você analisa pela carne, você se limita na visão. Quando você analisa pelo Espírito, você tem uma visão sem limites. Por isso que quando Isaías vai dar um parâmetro sobre isso, ele diz assim, olha, os jovens, eles correm e se cansam. Os velhos andam, se fadigam. Mas os que esperam no Senhor voarão como asas, como águia. Correrão e não se cansarão. Glória. Caminharão e não se fadigarão.
Quando nós esperamos em Deus, quando nós buscamos uma visão em Deus, quando nós somos dirigidos pelo próprio Deus, não existe um bloqueio, não existe um limite. Está entendendo por quê? Porque o Senhor, Ele é tudo em nossa vida. Ele nos completa em tudo. Então nós não vamos parar, né? Os jovens correm e se cansam, os velhos se fadigam, mas nós não. Nós não. Por quê? Porque a nossa visão não é uma visão humana, é uma visão espiritual. Então, o grande problema de muitas pessoas é que hoje a visão é uma visão natural, uma visão limitada, uma visão de colocar impedimento em tudo, barreira em tudo. Aí não entende que o avivamento ele vem quebrando essas intempéries, vem trazendo uma limpeza, uma visão extraordinária, uma visão de crescimento, tanto interno quanto externo. Uma visão que faz com que você venha crescer, né, no mundo espiritual, quanto também você venha levar pessoas a ter essa mesma busca, essa sede, esta fome. Então, isso aí é extraordinário, pastor. Então, o avivamento, ele tem uma enormidade, né? Ele é muito... Isso. É abrangente. É abrangente. Mais abrangente. E o assunto avivamento, ele não se limita só a pulo, a grito e essas coisas. Não. Nada a ver. Não. Então, pastor, o que eu fico triste é que nessa minha jornada, principalmente depois que eu comecei a dirigir congregações, igrejas, já tem 12 anos, eu e minha esposa, eu já vi pessoas que, pelo fato de ter muito tempo na igreja, diz não precisar buscar tanto como buscava antes. Tem pessoas que oravam muito, hoje já não ora mais. Ia muito à igreja, hoje só vai aos domingos, né? Então tem pessoas, pastor, que acha que porque tem muito tempo na igreja, acha que não precisa. Mas o que eu entendo do avivamento é que tem que ser constante, diário, não é verdade? Jesus, pastor Valdemir, ele dá uns parâmetros para uma igreja no Apocalipse, não só para uma, dá para várias, mas tem uma igreja do Apocalipse que Jesus dá uns parâmetros, e eu tenho isso como uma lição para ter um avivamento, que é os parâmetros dados à igreja de Laodiceia. Fica à vontade. Você já viu o que Jesus falou para a igreja de Laodiceia? Deixa eu ver aqui, para eu não errar aqui naquilo que eu estou... eu não digo tese, na minha hermenêutica, né? Fica à vontade. A gente tem 20 minutos, a pessoa fica à vontade. Tem 24 pessoas aí com a gente aí, né? Então, vamos lá. A igreja de Laodiceia está em Apocalipse, capítulo 3. É a última carta enviada à igreja. É a igreja de Laodiceia. Olha o que é que Jesus fala. Capítulo 3, versículo 14. Em diante, diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Eita, glória. Que dera que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Veja, a condição da igreja de Laodiceia. Laodiceia era um lugar que era conhecido como um dos lugares mais prósperos da Ásia. E além de ser um dos lugares, por que não dizer próspero, por que não dizer também, era um dos lugares que tinha os maiores oftalmologistas da Ásia. As pessoas que tinham os maiores tratamentos oculares. Meu Deus. Aí Jesus pega na ferida. Vocês dizem que são ricos, né? Vocês são pobres, são miseráveis. Vocês têm aí os maiores oftalmologistas, né? Vocês são cegos. Meu Deus.
Tá entendendo? Vocês dizem aí que tem a riqueza, né? Vocês são nu. Vocês não têm veste, não. Então, a repressão de Jesus veio à tona. Agora, vamos ver o conselho para reavivar esse povo, para esquentar esse povo, que levou o nome de morno, né? Que nem é quente e nem é frio. Se ele fosse frio, Jesus não vomitava ele. Se ele fosse quente, também não vomitava. Agora, porque é morno, é indeciso, não sabe se crê ou se não crê, não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, porque não consegue ter discernimento. Em cima do muro, né, pastor? Em cima do muro. Muro só se viu para gato. Tem gato que está se estrepando. Meu Deus. Tá entendendo? Então, por conta disso. A colocação, Natália tá rindo aqui. Se eu disse que muro ficou para gato, Natália tá rindo aqui. Então vamos lá. Então qual é o conselho que Jesus fala? O conselho é o seguinte, está lá no versículo de número 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, a riqueza que vocês têm aí comparada com a minha não é nada. É lixo. Isso aí que vocês têm a capacidade de dizer que é riqueza é uma coisa fraca comparada com a minha, cara. Tá entendendo? Então, o que Jesus está dizendo, eu aconselho a você que compre de mim, viu? Não é comprar de A, de B, do Papa, do pastor, do presbítero, do apóstolo, do bispo, do irmão, da profeta do copo d'água. Não, é comprar de mim. Do canelinha de fogo. Não. Porque tem crente que é assim, varão, que recebe uma profecia agora, aí daqui a pouco ele mal esquenta lugar e já vai procurar outro profeta para entregar outro decreto. Parece que é caixinhas de surpresa do Senhor. Ô, pastor, eu conheço pessoas Senhor. que têm uma decisão a tomar, diz assim, eu vou estar na casa da irmã Joaninha, pé de fogo, porque a irmã Joaninha vai me entregar uma revelação. Eu vou na casa do irmão Joaninho, canela de fogo, porque vai me entregar uma... Ô, meu irmão, vai aos pés de Jesus. Ele vai te dar uma decisão, ele vai avivar na tua vida, não é verdade? É verdade. Para mim mesmo, pastor, essa aqui é a melhor. Essa aqui é a melhor. Essa aqui é a melhor. Isso. É o discernimento da palavra de Cristo. Tem um tanto de profetas aí, de supostos profetas. Não estou aqui para falar mal de ninguém. Claro, Meu compromisso é com a palavra de Deus. Mas tem um tanto aí de falsos profetas, de supostos profetas, que estão profetizando tudo aquilo que é longe da palavra. Teve um aí anterior que disse, não, dia 8 de abril, não foi? Dia 8 de abril, não, dia 8 de maio, vai escurecer tudo. Cadê? Escurecer o quê? A visão dela. Tá entendendo? Então, assim, e tem um monte de crente que vai nesse segmento. Sabe por que vai nesse segmento? Porque são crentes preguiçosos, que não têm a coragem de ler Bíblia, não tem coragem de ir para uma escola, não tem coragem de ir para um culto de doutrina, não tem coragem de se debruçar por cima da palavra e orar e pedir a Deus revelação, direção. Aí são crentes preguiçosos que dependem, sabe de quê? Profetadas. É por isso que são guiados por mentira, por falsos profetas. Entendeu? Esse é que é o grande problema. Então, tá aqui, ó. Olha o que é que Jesus fala. Eu aconselho que de mim você compre ouro refinado no fogo, ou provado no fogo. Ouro, para você ter certeza que é ouro, ele vai pro fogo, varão. Se o ouro for pro fogo e perder o brilho, deixou de ser ouro. Nunca foi mentira, falsidade. Esse crente aí não, eu sou crente, mas na hora de refinar ele, tá desistindo da palavra, tá desistindo do evangelho. Nunca foi, meu filho, foi convencido. Não foi convertido, não. Você não pode abandonar a fé porque chegou uma prova. Não pode abandonar a fé porque chegou uma luta. Ah, eu vou abandonar porque chegou isso aqui. Não, não que desistir das coisas de Deus por causa disso. Nunca. A gente temos que comprar ouro, mas é ouro do Senhor, refinado. Refinado, no fogo. Aí ele olha aqui, ó, escorrendo aqui, ele diz aqui, ó, ouro para que enriqueça e vestes brancas para que te vistas, ou seja, vestes brancas está relacionada a caráter, a vida com Deus, a comprometimento com o evangelho, com a sua palavra. Tem pessoas que são animador de palco,
que sobe para animar palco. Tá entendendo, pastor? Tua câmera tá para lá e para cá, varão. Tá subindo e descendo aí tua câmera. Ia caindo o telefone, escorregou aqui o telefone, mas eu coloquei no lugar. Pode falar. Entendeu? Então, vestes brancas. Depois ele diz aqui, ó. Cadê? E colírio para que unjas os teus olhos, a fim de que vejas. Ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, a repreensão que eu tenho para vocês é em 3 áreas que vocês estão achando que estão abafando, cara. Vocês estão achando que são ricos. Vocês estão achando que tem a maior fortuna. Vocês estão achando que estão abafando, estão chamando atenção. Vocês estão achando que tem, sabe, bons médicos, bons oftalmologistas que tratam de visão. Eu estou oferecendo para vocês um colírio para os vossos olhos. Para vocês abrirem a visão espiritual. Tá entendendo, pastor? Então, é algo muito sério. As pessoas elas não estão conseguindo discernir desta forma, muitas de suas vezes. Mas é isso aí, pastor. Manda as ordens aí. Vamos para frente. Quero aproveitar e também mandar um abraço ao pastor Ricardo, né? É um amigo nosso aqui também, que entrou aqui também, está conosco aqui. Deus abençoe. Eu tinha visto um comentário aqui de uma irmã, eu vou ver se eu consigo encontrar aqui. Me parece que foi a irmã Vera, deixa eu só ver aqui rapidinho. Ela fez um comentário muito bom. Ela falou assim, ó, eu vou para a igreja que tem uma palavra de Deus. Então, isso é muito bom, né? Você tem que ter um compromisso. Uma igreja que se prega a palavra de Deus, uma igreja que preza pela palavra, porque o avivamento vem da palavra, através da palavra de Deus. Então, e não tem... Olha, a gente identifica um cristão avivado quando é um cristão que está não só naquele culto que vem um pregador dito pentecostal. O crente avivado é aquele crente que está em um culto de oração, ele faz questão de estar lá orando. Se tem um culto de ensino, ele faz questão de estar lá para aprender. Se tem uma escola bíblica na sua igreja, esse é um cristão avivado. Um cristão que só aparece atrás. Seu áudio está bem fraquinho agora. Seu áudio está bem fraquinho. Fala agora. Tempo atrás. Tá me ouvindo bem? Agora eu tô. Um tempo atrás, aqui na nossa igreja, tinha uma irmã que, toda vez que tinha culto, ela ligava para mim. Ela ligava me perguntando... Deixa eu só botar o cabo aqui que o telefone está descarregando. Pronto. Então é isso. Bota para carregar. Coloquei. Ela ligava para mim, toda vez que tinha culto, e perguntava, pastor, como é que pega hoje? E eu nunca respondi essa irmã, sabe? Para ela ir à igreja e ver quem ia pregar. E uma vez, ela ligou para mim perguntando quem iria pregar, que era uma festa. E eu coloquei um pregador local. Coloquei um irmão nosso aqui da igreja. E o irmão pregou e Deus usou ele, não é? Deus usou ele. E daí, antes de finalizar o culto, eu disse, olha, irmão, tá vendo que Deus honra os de casa, não honra só os de fora? Já para aquela pessoa se tocar, porque ela queria dar mais atenção àqueles que vinham de fora e não os de casa. Claro que o assunto não é esse, mas só para a gente abordar, para ter noção daquilo que a gente vem tratando aqui. Pois bem, pastor, essa sua palavra aí, ela encaixou muito bem. Ela encaixou muito bem, porque precisamos ser avivados, precisamos reconhecer a nossa necessidade. E a igreja de Laodiceia, ela não reconhecia. Ela falava umas coisas, mas vivenciava outras coisas totalmente diferentes. Pronto. Estamos aqui a 10 minutos de finalizar. Agora, avivamento. Quando a gente vai na história acompanhar os avivamentos que chegaram, que foi enviado por Deus, eles vieram após uma grande vitória ou os avivamentos vieram, na sua grande maioria, depois de uma grande luta, pastor? Avivamento nasce dentro da luta.
Avivamento por exemplo, quando Jesus ressuscita, aonde é que ele encontra os discípulos? Se estão lá reunidos lá dentro do cenáculo, com medo de ser morto da mesma forma. Jesus passa a parede e dá a paz, né? Paz seja convosco. Por quê? Porque é aquele momento que as pessoas, os discípulos se encontravam ali sem autocontrole, sem autoconfiança, sem saber o que fazer realmente. Eles pensavam que aquilo ali, ó, ia acabar para eles. Então, Jesus chega dando a paz. Jesus dá uma orientação, porque a igreja primitiva, que é o maior exemplo de segmento para a igreja, é a igreja primitiva. Em nenhum momento a gente vai ver facilidade para o avivamento. Em nenhum momento. Estevão, vamos lá. Estevão foi morto, apedrejado. Estevão foi morto, apedrejado. Saulo, o próprio Jesus. Tu lembra que foi que Jesus falou lá em Atos 9? Para Saulo? Para Saulo não, para Ananias. Isso, para Ananias. O que foi que Jesus falou? Você só, ele relutando com Jesus. O senhor sabe quem é esse homem? O senhor sabe quem é ele? Vai, porque ele para mim é um vaso escolhido. Só que Jesus não para aí, Valdemir. Jesus prossegue dizendo assim, olha, e eu vou mostrar a ele quanto vale padecer pela minha causa. Entendeu agora? Atos 9, 16 e 17. Isso. Você pode ler ele aí? Pode ler ele aí? Pode. Lê aí, 16 e 17 aí. Faça a leitura aí, pra gente terminar. Atos 9, versículo 15. Disse assim, ó. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Você está entendendo aí? Padecer. Padecer é sofrer, é morrer, é ser entregue. Paulo padeceu de uma forma tão grande que ele disse assim, eu sou prisioneiro de Cristo a partir de agora. Sou prisioneiro de Cristo. Paulo padeceu de uma forma tão grande que ele disse assim, olha, eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Por isso eu carrego no meu corpo as suas marcas. Então o avivamento, ele vem dentro de uma luta, de uma peleja sangrenta. É à toa, Valdemir? Será que é à toa? Se a gente for buscar na história da igreja, você vai ver pessoas sendo colocadas no Coliseu para ser rasgada no meio por leões. Se você for ver na história da igreja, você vai ver imperadores contra a igreja, queimando os cristãos em postes, colocando como tochas acesas. Você vai ver na história da igreja várias pessoas sendo destruídas por completo. E hoje a gente vê uma igreja brasileira, sabe, vivenciando um momento tão folgado. Você pode ir para a igreja, você pode adorar, você pode ir a hora que tem o direito de ir e vir, ninguém vai estar te impedindo. Tá entendendo? Teve essa pandemia aí, as igrejas fecharam, mas mesmo assim a gente tenta arrumar um jeitinho, sabe, de colocar o povo dentro do templo para adorar a Deus. O povo tá aí, sabe, fazendo tantas coisas e de vez em quando a gente vê o povo emperrando, sabe, eu vou desviar, eu vou desistir, enquanto teve outros que deram sua própria vida. É verdade, glória a Deus. Paulo chegou para Timóteo numa carta, quando ele estava em Roma preso. Ele estava em Roma, numa masmorra preso. Ele disse assim, olha, eu estou preso da palavra de Deus. Não está presa, aleluia. Ela não está presa. Tá entendendo? Então, assim, hoje, as pessoas estão livres, mas estão tornando a palavra presa. Nos dias da perseguição da igreja, a igreja estava sendo presa,
perseguida, mas a palavra estava livre. Entendeu? Então, e a gente vê que Paulo, mesmo na prisão, ele pregava por cartas. isso. E também recebia visitas lá onde ele estava preso, e ele pregava, e muitas almas ele ganhou para Cristo, mesmo preso, não é verdade? Ele pregou. Isso. Como é o nome do escravo lá que foi convertido, que ele foi obrigado. O nome dele, rapaz, esqueci o nome dele. Tem uma carta com o nome dele. Onésimo, Filemon. Entendeu? Então, é uma coisa impressionante a palavra de Deus. É impressionante. O avivamento da igreja é impressionante. Tá entendendo? E esse avivamento, a gente precisa que ele seja mantido aceso. Por quê? Porque eu acredito, eu tenho convicção do que eu estou pregando, do que eu estou falando com você, e do que eu tenho vivido durante esse tempo pastoreando igrejas, pregando o evangelho. Eu tenho convicção que esta geração é a geração do arrebatamento, varão. Eu tenho convicção no meu coração que esta geração é a geração do arrebatamento. Mas a geração do arrebatamento, ela tem que viver um avivamento. Amém. Por isso que Jesus disse, olha, quando esta palavra do reino for pregada nos 4 cantos da terra, então virá o fim. Como é que a palavra vai ser pregada se não tiver avivamento? Isso. É verdade. Então, É verdade. tem que ter avivamento. É necessário. É verdade. Pastor, olha, as pessoas não param de entrar e ficam aí, graças a Deus. Só que a gente só está aqui há 3 minutos de finalizar essa live. 3 minutos. Não tem problema, varão. Não tem problema. O espírito, a gente somos direcionados por ele. Se papai disser mandar a gente fazer outra, a gente faz. Não tem dificuldade, não. Só depende das pessoas. Se as pessoas quiserem que a gente continue aqui mais 20 minutos, a gente recomeça a outra, não é verdade? Com certeza. Não tem dificuldade. Comigo não tem barreira, não. Eu preguei ontem que quando você olha para o céu, você não está enxergando limites. Você está tendo visão de esperança. Quando você olha para o chão, você vê sua fraqueza. Então, é isso aí. É olhar para o céu. Olha, bora mais 30 minutos. Tem outra pedindo vigília aí. Tem outra tá dando Maria aí. É isso aí, varão. Vai fazer assim, pastor. Falta 2 minutinhos aqui, a gente vai encerrar essa. E eu vou recomeçar. Encerra aí, começa. Eu quero pedir aos irmãos que voltem. Não deixa a gente sozinho, não. Eu vou recomeçar outra aqui e pedir aos irmãos que venham conosco para a gente finalizar mais uns 20 minutos ou 15 aí, para a gente finalizar aqui e deixar bem claro para os irmãos daquilo que a gente está falando, em nome do Senhor Jesus. Ô, pastor, quando você fechar essa live aí vai aparecer aí, deixar gravado no IGTV. Deixa ela gravado, toca lá, deixa gravado, aparecer 2 temas lá e tu deixa lá, ela fica gravada, é boa. Vai ficar gravado no teu Instagram. Tá certo? Vou chamar a Nathalie para me ajudar, que eu sou um pouco leigo em relação a isso. Nathalie, vem cá. A Nathalie é minha secretária, minha ajudadora. Pronto. Diga a ela que é para gravar no IGTV. Vai aparecer aí na hora. Quando você terminar a live, vai aparecer na hora. Tá certo. IGTV, tá certo? Pronto. Então pronto, finaliza aí. Eu quero pedir aos irmãos que continuem aí, não sai ninguém. Eu vou recomeçar outra para a gente tratar aqui do assunto mais umas meia hora e a gente finaliza em nome de Jesus. Tá bom?